Olá, administradoras e administradores, mais um podcast, né? Sejam muito bem-vindos. Esse programa que é desenvolvido aqui pelo Sindicato dos Administradores do Rio Grande do Sul e tem como pauta sempre valorizar, né, defender, fortalecer a profissão do administrador no estado do Rio Grande do Sul. Se você gostou do programa, já vamos antecipando, curta, clique no sininho, compartilhe e deixe seu comentário, né, para que a gente possa ir melhorando cada vez mais. E sempre lembrando, para que a gente possa continuar crescendo e trabalhando pelos administradores do Rio Grande do Sul, seja sócio do Sindaergs, né, e aproveite também todos os benefícios que a gente oferece aqui para os associados em dia. Esse programa tem o apoio do Sicredi Origem, uma instituição que acredita na força da gestão, do desenvolvimento profissional e no impacto da boa administração para o crescimento sustentável dos negócios. Nosso agradecimento ao Sicredi, que está caminhando junto conosco nesse projeto desafiador que é a segunda temporada do podcast Administrador em Ação. Vamos lá, hoje nós vamos mudar, gente, um pouquinho, né? Um pouquinho de rumo, nós vamos falar uma coisa que preocupa a todos nós, que é o nosso dinheiro financeiro, né? Então, o nosso convidado hoje é o administrador Elmo Mor Júnior, profissional com mais de 30 anos no mercado financeiro, graduado em administração pela Universidade São Judas Tadeu, com formação também em economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, MBA em gestão comercial pela Faculdade Getúlio Vargas, certificado internacional do CFP. Eu ouço muito falar nessa sigla, depois ele explica um pouco o que é, porque a minha filha é bancária, então eu sofro com isso. Além de formação em gestão e ouvidoria pela Escola Nacional de Administração Pública. Atualmente o Elmo é superintendente comercial do Banco Safra, para a região sul, liderando mais de 80 profissionais e atendendo mais de 10 mil clientes, que não é fácil. Elmo, bem-vindo. Obrigado. Aqui a nossa casa, a tua casa como administrador. Obrigado por ter aceito o nosso convite, né, de trocar um pouco, falar da tua vida, né? Eu me debrucei aqui, para resumir o currículo do homem, gente, não foi fácil, o currículo do cara é muito grande. E vou te dizer que é o seguinte, eu tenho um pouco de inveja ao ler teu currículo, porque eu não é uma área, eu acho que eu seria um bom cara comercial, um bom vendedor, mas quando começa a mexer com número, falar de mercado, de investimento, e faz cálculo para cá, e faz para lá, eu já, né, e trabalho às vezes no ponto futuro, né, e eu me assusto. Então, muito obrigado e vamos falar um pouquinho no primeiro bloco sobre a tua escolha, a tua formação. O que te levou a escolher o curso de administração? Legal, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu acho que eu tenho uma visão muito clara sobre quando a gente escolhe alguma profissão, escolhe qual faculdade vai seguir. Eu acho que quando a gente é muito novo ainda, é difícil essa escolha, né? A gente ter com tanta clareza o que você quer fazer e executar para a vida inteira. Então, dentro desse processo de escolher ser um administrador, né, entrar nessa faculdade de administração de empresas e dentro desse olhar de bancário, as coisas aconteceram muito ao natural no meu ponto de vista, para mim, né? Não foi algo que foi tão claro, uma escolha minha, mas foram as oportunidades que foram surgindo. E pelo menos na minha época lá atrás, a gente abraçava o que surgia pela frente, que não tinha muito poder de escolha, né? Então, essa vida desse mercado financeiro, ela surgiu e foi aonde eu aproveitei a oportunidade que tinha e eu tinha uma certeza absoluta sempre, quando a gente era muito novo, né? Eu recebi muito ensinamento familiar, é que não tem opção de dar errado, tem que dar certo. Então, na medida que eu comecei a entrar e trabalhar nesse mundo corporativo, eu só tinha uma opção, tinha que dar certo. E agarrar as oportunidades que apareciam pela frente através aí também dessa visão. E a questão da administração de empresa, eu acho que está muito linkado a várias possibilidades que tu tem de exercer, né? Então, é algo que te deixa um mercado mais amplo e que te gera uma quantidade de oportunidades maiores, né, e não tão nichado. E na época eu entendi que isso, no meu ponto de vista, ia me ajudar porque eu ia ter mais oportunidades de avançar para todos os lados que tivessem aparecendo como oportunidade pela frente, né? Então, foi tu entrou com que idade?
Nesse mundo corporativo, né? Não, eu digo no curso, na faculdade. Na faculdade foi com 19 anos. Que a gente comentava aqui nos bastidores, foi quando também tu já estava no mercado de trabalho já. Estava começando no mercado de trabalho. Isso. Na verdade, eu trabalhei antes informalmente, né, em algumas coisas completamente diferentes do mercado. Meu avô tinha uma oficina mecânica que trabalhava com geração de peças de tratores e eu fui trabalhar junto com a minha mãe lá durante uns 2 anos, no meio da graxa, trabalhando em torno. Mas com 19 anos eu tive um vizinho meu que trabalhava em banco e que disse que tinha uma vaga lá que estavam procurando para office boy. E ele perguntou se eu queria. E eu não tinha nem ideia, né? Nunca tinha trabalhado, nunca tinha visto isso, mas quando eu vi que era uma oportunidade que apareceu, eu disse, não, eu vou lá fazer a entrevista. E dei sorte de ser selecionado e ter começado. Então, com 19 anos que eu entrei nesse mundo. Já no mercado de trabalho. No mercado de trabalho. Já no financeiro. Mas vamos falar mais adiante sobre isso. Tu sabe que até para te tranquilizar, eu acho que a gente tem uma história meio parecida, porque eu, na minha geração, que é um pouco mais anterior à tua, tu tinha 3 profissões do Brasil que eram valorizadas, né? Engenharia, medicina e direito. E a família toda isso. E, se possível, fazer um concurso público. Então, eu falava muito Caixa Econômica e Banco do Brasil, que eram os tops na época. E eu comecei em engenharia, cara, e tomei pau. Né? Eu sempre falo aqui, tomei pau no cálculo e tal. E já comecei tendo que botar dinheiro para dentro, sobreviver, porque, como a gente falava, né, não nascemos em... Nunca faltou nada, né? Mas não era berço de ouro, né? Isso. E também queria fazer as festas, sair com as namoradas na época. E eu fui cair na administração porque eu era vendedor de rua, cara, vendia uniformes profissionais. Então a gente tem uma história um pouquinho, mas eu bem mais velho contigo. Eu já estava com 27 anos, já tinha rodado 1 ano de engenharia, me formei em licenciatura curta em ciências. Legal. Depois, cheguei a ser nomeado professor estadual, dei aula 2 dias, não resisti e saí fora. Cara, o que a graduação impactou nessa tua entrada para o mercado? Ou foi o inverso? Tu já estava no mercado... Né, te abriu essa oportunidade de entrar no mercado financeiro? Como é que foi essa tua relação? Eu acho que no início, né, eu estava fazendo agora, 2 semanas atrás, eu e minha esposa conversando sobre isso, porque a gente é a primeira geração das famílias que tiveram um ensino superior. Né? Então, quando eu olho nas duas famílias, nas duas famílias, dos 2 lados. Então era algo que a família tinha sempre muito desejo que alguém... E era um orgulho para eles. Era um orgulho, né? E ter condições de um filho estar na faculdade. Então eu acho que ela foi muito mais como uma... Não que foi o primeiro passo. O primeiro passo era o emprego, né? Era estar trabalhando. Trabalhar. Então, assim, no primeiro momento, a faculdade não foi determinante para o meu emprego, e sim o emprego foi determinante para a faculdade. E uma das coisas também lá atrás que eu percebo e que mudou bastante também em relação à minha visão foi que o próprio emprego começou a me cobrar a faculdade, né? Porque... o que ficou claro dentro desse mundo que a gente trabalha, esse mundo financeiro corporativo, é que o resultado do teu trabalho te leva até um certo ponto, mas ele não te deixa subir mais se tu não tiver um complemento que é a parte de estudo. Então, assim, chegou um determinado momento que eu recebi feedbacks muito claros que eu não tinha a faculdade completado ainda, que eu demorei para me formar. Não foi algo, trabalhar, né? Porque tinha que trabalhar. Então, assim, a minha prioridade era necessariamente o trabalho. E depois a faculdade foi se transformando em algo fundamental para o meu crescimento da carreira. E tu casou cedo? Casei cedo. Casei com... Também tinha mais Eu acho que é cedo, 25, 26 anos é cedo. Hoje em dia é cedo, né? Hoje dá, mas na época já era a idade que todos nós casávamos. Era a idade, né? Que a gente eu casei tarde, casei com 29, né? Então eu não tinha esse peso, também não é peso, né? É mais esse compromisso que tu tem, porque também tu tinha que ter filho, uma posição. Isso. E aí o cara trabalhar o dia todo, cuidar de família e estudar de noite, é bala, não é para qualquer um, né? E tu é de origem, família de origem alemã, mora em alemão? Mora alemão, o meu avô, mas a família é muito misturada, né? Sim. Casou com uma bugra, então assim, a gente tem índio na família, tem alemão, tem um pouco de italiano. Sim, mas a cultura daquele imigrante, no meu caso, eu sou de descendência de italiano, de português, parte mãe e italiano, parte pai, mas também, provavelmente a nossa geração, eu acho que já era a terceira, foi quem conseguiu entrar, né,
seja numa cidade pública ou privada. Sim. E o meu pai não tinha. Meu pai tinha terminado só na época o 2º grau, teve que trabalhar com 15 anos. E o meu pai dizia que eu tinha que ter diploma, porque ele sentiu depois, né, na carreira profissional dele, não conseguiu um momento que ele estagnou, por não ter formação, tentou, mas aí já o tempo, a idade, já não, tu não acompanha. E ele dizia, tu tem que ter um diploma, nem que seja de cuspe em distância. Né? Porque o diploma vai te abrir porta. É muito bom. Porque eu era meio arriado, eu não gostava de estudar muito. E eu vou te dizer, cara, que eu fiz engenharia meio forçado, fiz mais para agradar o pai, a mãe, e depois a licenciatura como um sonho, e que lá na frente eu poderia voltar para a engenharia mecânica que eu queria. Mas quando eu entrei na administração, eu me apaixonei, cara, me apaixonei. Legal. Né? E a gente falava isso que é legal que o homem está trazendo, eu quero te explorar mais. Tu não parou de estudar, cara. E nós conversamos isso aqui nos bastidores, né? E que hoje tu entrevista também muitas pessoas aqui, como nós aqui, que vem aqui se oferecer para emprego. Isso. E aí conta um pouquinho dessa história aí que tu percebe nessa geração, com todos os recursos que nós não tínhamos na nossa época, né? Principalmente os cursos em AD e tudo, hoje existe aí, celular, que é o que eu vi ali, tu continuou te qualificando, teve a economia nesse meio tempo, também se tu puder falar um pouquinho, né? Não, como é que foi isso aí? Eu acho que assim, eu vou até resgatar uma história anterior, né? Eu acho que a gente tem que ter sorte na vida de ter grandes mentores, né? De ter pessoas que te puxem a orelha, e eu gosto muito disso. Eu, quando estava trabalhando em banco, até trouxe essa questão de que a minha carreira estava evoluindo super bem dentro do banco, mas eu recebi um feedback muito claro de uma gestora minha que disse, olha, se você quer crescer, você precisa se formar, senão você não vai crescer aqui dentro da instituição. E eu me lembro que ela me mentiu na época, né? Ela disse o seguinte, porque em São Paulo, porque minha carreira foi aqui em Porto Alegre, ela dizia, porque em São Paulo as pessoas lá falam 3 línguas, porque em São Paulo, na tua idade, as pessoas já têm 2 faculdades. Já moraram no exterior. Já moraram no exterior. Terror absoluto contigo? Ela me tocou um terror tão grande que eu saí daquela conversa, mas ela me chocou e me chocou positivamente, que eu, a partir daquele momento, tanto que eu me lembro até hoje, né, dela me trazendo esse tema, que eu disse, não, eu entendi o recado. E a partir daquele momento eu tomei decisões na minha vida que foi, eu entendo que para crescer profissionalmente eu preciso investir em conhecimento, porque o meu resultado, a força do meu trabalho me leva até esse ponto, mas desse ponto adiante, se eu não tiver certificações que me gabaritem, que eu estou pronto para as funções, eu não ia crescer mais na carreira. E a partir daquele momento ali que eu comecei a investir em conhecimento. Mais forte, né? Foi com uns 25, 26 anos, logo que eu casei, que eu disse eu preciso investir em conhecimento. E foi dali que eu comecei a buscar a maior quantidade possível de coisas que me tornassem diferentes no mercado que eu trabalhava. Que as pessoas olhassem e entendessem que eu tinha resultado, mas que também estava buscando outras alternativas. E isso foi uma das coisas que me propiciou a crescer nessa carreira hoje que eu tenho hoje. Mas essa questão de o continuar a aprender, eu acho que ela é fundamental, né? Porque o que se observa hoje em dia, e a gente estava até comentando ali nos bastidores sobre isso, é que tem muitas pessoas que se abdicam disso, né? E que deixam de lado essa questão do conhecimento. Da continuidade. Da continuidade, porque acredito que somente o esforço dela é importante. E hoje o mercado de trabalho ele evolui tão rápido que se você estiver fora e eu não falo nem do conhecimento, mas de ler jornal, de saber da notícia, você já está ficando completamente fora do mercado. Então é algo que é obrigatório hoje as pessoas continuarem num sistema de aprendizado. E o que eu observo hoje, né, eu entrevisto muita gente, né, então eu cuido dos 3 estados aqui do Sul, então um dos projetos que a gente tem é a ampliação, e eu vou entrevistar muitas pessoas, e aparecem muitas pessoas que hoje, nesse exato momento, estão desempregadas. E aonde eu verifico que é o grande erro? O grande erro foram ter tomado a decisão de não terem seguido buscando conhecimento. Foram ter parado no tempo e acreditado que o trabalho que fazia há 10 anos atrás é o mesmo que precisa ser feito hoje. E não serve mais. Tu sabe, cara, que o que tu coloca é fundamental, e eu acho que essa é a primeira dica para vocês que estão nos assistindo que o homem traz, né? Não dá para parar. Eu sou de uma geração, eu sou baby boomer, nasci na segunda metade dos anos 50, e eu me lembro que
os mais antigos, os mais velhos da minha família, os que não tinham curso superior, diziam, tu tem que ter um diploma, ok. Isso. Né, meu pai brincava que era o cuspe em distância. Mas não se falava em continuar, né? Porque na realidade a continuidade, o mestrado, o doutorado, era para quem ia ir para a carreira acadêmica, né? Mas sempre eu vim de família de pessoal de comércio, era comércio, tá, tu tá com o teu diploma, tá garantido. Isso hoje não basta, pessoal, né? Tu tem que continuar. E aí eu quero entrar, que tu retrata isso, porque tu pegou um pouco, acho que do final da minha geração, já nós estamos ali nas gerações coladas, porque tu tem aqui os Master Business Administration, né, os MBAs, mas também tem os cursos de pós, de extensão. Qual é a importância disso, né, que te ajudou na tua formação? Em que momento que tu começou a perceber que quando tomou a decisão, eu tenho que encarar mesmo, tenho que terminar a graduação o mais rápido possível, já estou demais, né? Isso aconteceu comigo, eu me formei em 6 anos, cara, né? E aí quando tu vai, o que te abriu na tua cabeça indo para... E aí o que tu deixa para essa gurizada que está nos assistindo, né? Essa continuidade após o diploma. Porque o diploma hoje de graduação não tem o peso que tinha há 40 anos atrás. É o básico, né? O que tu vê nisso? Bom, assim, Jorge, o que eu percebo, tá, dentro desse processo de uma continuação do estudo, né? Precisa efetivamente a gente pensar que e volto de novo no mercado de trabalho, ele acelera tanto que você precisa estar completamente em dia com as coisas que acontecem, porque hoje a gente tem concorrência de tudo que é lado, inclusive principalmente a gente estava comentando das inteligências artificiais hoje, né, que trazem informações precisas, rápidas e que a gente precisa saber utilizar como ferramenta. Mas quando eu olho essa questão aqui do aprendizado e o que me fez e aonde que me ajudou nisso, essa educação contínua, eu volto um pouquinho atrás de novo, porque assim, quando a gente faz a faculdade, muitas vezes a gente não consegue colocar o conceito na prática do nosso trabalho no dia a dia. Eu me lembro quando eu era novo que eu recebia o conceito e eu olhava para aquele conceito muitas vezes na faculdade de administração, falando lá sobre Kanban, falando sobre... E eu dizia, cara, mas como é que eu vou executar isso? Eu sou um cara... Isso. Eu sou um cara... de produção. Eu sou comercial, eu estou aqui falando com o cliente, aonde que isso vai entrar no meu dia a dia, no meu mundo? E eu digo que assim, quanto mais eu fui crescendo na carreira, mais eu fui percebendo quanto isso era importante para o meu negócio. Porque um dos grandes diferenciais que eu acho que torna... porque tem muita gente boa comercialmente, muita gente boa. E eu nunca fui o melhor. Estava lá entre os melhores, ali no meio, mas eu nunca fui o melhor. Mas o que geralmente um grande comercial não tem é a parte de conceito, é a parte de olhar essa questão de esteira que o conhecimento traz, né? De montar, ter um plano tático, de saber como executar, saber que aquilo não está... Como é que eu rodo um PDCA naquelas coisas que eu estabeleci. Então eu acho que essa visão complementar é que tornam hoje os profissionais um pouco mais diferenciados. E isso, né, toda essa parte de estudo, tudo que fez, eu lutei o tempo inteiro para como eu pegava esse conceito para transformar em prática no meu dia a dia para me ajudar. Então, quando eu olho todos esses cursos, tudo isso que eu fiz, eu tenho, não que seja o aproveitamento total, né, que a gente nunca vai conseguir, mas me ajudou muito a trazer para a prática do dia a dia nessa visão. Como que eu utilizo isso e que seja algo viável e que me ajude no meu negócio. E realmente tem coisas aqui que me ajudaram demais e me ajudam ainda muito hoje, né, nessa visão. Agora tu já usando também ferramentas mais modernas que estão disponíveis, aí vai melhorando ainda mais para ti, né? Isso. Que legal. Me diz uma coisa, cara, quando a gente fala em situação financeira, vamos falar em banco, que é o mais tradicional, né? O que vem na cabeça do cara lá de fora? Tem que ser contador, né? Eu tenho que gostar de mexer com dinheiro, de mexer com documentação, porque tudo tem registro, tem que ter, né, controle absurdo. Não passa pela cabeça que tu venha um administrador dentro de uma instituição financeira. E aí? Funciona? Funciona. E que contribuição aquele que vai escolher a carreira e de repente quer trabalhar num banco, que da Bahia do Brasil, né, que eu acho fantástico, o Brasil, os bancos, principalmente os privados, nessa questão de tecnologia, né, estão na frente até de bancos de países mais evoluídos, como os Estados Unidos e Europa, né, quer dizer, com essa questão do Pix aí é um troço fantástico.
Tem que dar uma estátua pro cara que inventou isso, né, Tchê? Como é que tu vê o papel do administrador e como é que tu te encaixou? Na medida que tu foi fazendo a carreira, tu foi convivendo lá no sistema financeiro e nessa amplitude que te falou, te ajudou, te prejudicou? Não, te deixou mais competitivo? Claro. Quando a gente pensa nessa questão da administração em termos dentro do mercado financeiro, eu sempre divido o mercado financeiro, hoje de um profissional que executa no mercado financeiro, sempre do especialista e do gestor, né? Porque tem geralmente dois grandes caminhos. Ou ele é cada vez mais especialista no tema, ou ele é um especialista e se transforma em gestor de equipes. Nos dois lados, como administrador de empresa, tem um grande valor, os dois lados. Quando você é um especialista que está atuando junto com o cliente, você atuar como administrador de empresa, né, e ter essa visão ajuda a trazer para o cliente uma questão de organização financeira, né, e aqui eu não trazendo só o lado de investimento, mas toda a visão de fazer um planejamento. Até pessoal, né? Pessoal, claro. Eu quero começar a investir, enfim, mas eu preciso reservar alguma coisa do meu ganho mensal. Lógico, né? e de conseguir estabelecer quais são as tuas prioridades, né, dentro daquilo que se enxerga. Sim. E conseguir trabalhar com o cliente e ajudar ele nessa visão. Isso é um lado do especialista. O lado do gestor, ele encaixa ainda mais, né? Não que não encaixa no especialista, encaixa muito, mas o lado do gestor, aí tem todo o processo normal, né, que a gente aprende dentro de uma faculdade num processo de execução. E claro que assim, é algo que quanto mais você conseguir estabelecer esse conhecimento e alinhar ele com a prática, efetivamente você tem ganhos muito maiores. E por isso que a gente fala que é algo que precisa estar em constante aprendizado, né, e transformar isso. Então, quando olha essa questão, ele trabalha muito bem dentro dessas duas partes do sistema financeiro, tanto quanto o agente que está lá na ponta, frente a frente com o cliente, mas também quanto o gestor, como está liderando as equipes. Ajuda bastante mesmo. Legal. E para nós finalizar esse primeiro bloco, ainda continua sendo uma formação, se eu quiser atuar no mercado, vamos falar agora mais amplo, mercado financeiro, porque agora surgiram, né, figura de corretoras, outros modelagens, bancos digitais, né? Ainda a administração, tu acha que é a formação que vai te dar mais competitividade, ou eu tenho que ir para uma área mais exata de números, ou depende de onde eu quero atuar no banco? Não, eu acho que ela contribui sim, né? A formação básica de administração, ela vai te contribuir, porque ela vai te dar uma excelente base, mas precisa de uma especialização, né? Então, que aí tu diria que no momento que dentro do que o banco tem, né, no seu universo, eu quero ser um especialista em área agrícola, eu vou me especializar, agronegócio, que é melhor dizendo, né? Aí eu vou me especializar, entender mais, é isso que tu está dizendo. Aí é o MBA, é a pós. E hoje, dentro do nosso mercado, a gente tem as certificações. Aqui a gente fala muito sobre certificações, trazendo para esse mundo. Você fala desse, mas que é CFP. Que isso aí é o exame da ordem de vocês. Isso. A Planejar, que é a entidade que cuida do processo aqui da certificação do planejador financeiro, né? Que hoje eu digo que é uma das principais certificações do mercado, que te coloca como habilitado como planejador financeiro para cuidar de toda a parte do cliente aqui, com essa visão de como tratar melhor os negócios deles, olhando uma questão de planejamento sucessório, uma questão de questões tributárias. Então tem toda uma preparação que você tira lá o seu selo e você é certificado como um planejador financeiro. É muito importante, né, tu ter uma base de estudos, dentro dessa base de estudos depois tu buscar a tua especialização. E hoje, dentro do mercado financeiro, quando a gente olha aqui o mercado financeiro, ele está exigindo hoje profissionais mais especializados. Hoje o profissional padrão, né, ele começa a ficar fora do mercado. Então, hoje, quem quer se manter nesse mercado de trabalho, e daí eu não falo só no mercado financeiro, porque eu observo vários outros mercados, né? Os profissionais têm que se especializar. A especialização é o grande carro-chefe hoje em dia, porque o mercado está exigindo isso. O mercado exige que aquele profissional que venha me atender, ele tenha um conhecimento maior. E eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem hoje em qualquer segmento, né? Eu não posso ter o cliente sabendo mais do que eu, porque se o cliente estiver sabendo mais que eu não estou gerando mais valor para ele,
e eu não sou mais atraente para ele. Então, essa é a nossa luta diária aqui de como ter o aprendizado constante. Tu sabe que eu ficava pensando que cada programa nosso, a agência me cobra que tem que ter, quando a gente for fazer a divulgação, né, que o programa do Elmo vai ao ar, eles querem que um título, né? E aí eu fiquei quebrando a cabeça e surgiu da formação à alta liderança, a jornada de um administrador do mercado financeiro. Gostou, não? Que bonito, hein? O que tu achou? Fiquei até emocionado. Tu vai ser encarado como isso. Vamos para o segundo bloco, falar agora de administrador na prática, liderança e resultado. Tu é um cara que praticamente tu passou por todos os níveis que existem na instituição financeira. Vamos falar banco, né? Desde o cargo mais humilde, quando garoto ainda, né, a chegar hoje a superintendente de um banco que eu considero, não é que seja o maior do Brasil, mas eu diria que é a Ferrari dos bancos, né, um respeitado, com história, 180 anos. Mais de 180 anos de história, né, e eu tenho o prazer de conviver com vocês aqui pelo sindicato. A gente tem, né, o sindicato tem relação com o banco, que tem um outro conceito, não é banco de varejo. Como é que percorreu esses níveis todos, né? E essa vivência te fortaleceu em que tu passar? E claro que antes de chegar aqui no Safra, tu passou por outros bancos, né? Como é que foi isso? Quer dizer, tu começar lá desde o início, primeiro dia lá, né, no tempo do meu pai, que se chamava de estafeta, não sei se tu foi o que seria hoje o office boy, o contínuo, como é que era? Contínuo. Tu chegou a ser isso? Não tu entrou como isso? Cheguei. E aí, como é que foi e o que isso te ajudou como ser humano, como pessoa e como profissional? Legal. Eu até contar uma história. Qual é a dica que tu tem para a turma, né? Importante, não esquece as dicas. Né? Eu acho que a primeira dica que eu dou, né, que quando eu entrei no banco, eu via meu avô, quando eu era novinho, meu avô chegar em casa e reclamar dos funcionários que ele tinha, que os funcionários não trabalhavam direito, faziam corpo mole, e ele chegava lá reclamando. E isso foi uma das coisas que me gravou bastante, que eu disse, quando eu começar a trabalhar, eu não posso ser aquele funcionário do meu avô. E eu acho que a primeira dica que era que eu sempre queria mais. Né? Acabava o meu serviço e perguntava, o que mais que eu tenho para fazer? E hoje em dia eu vejo as pessoas muito olhando, não, essa não é a minha função. E quando se trabalha dessa maneira, que não é a minha função, ela não aprende mais. A casa está caindo do lado e tu não te mexe porque não é a minha casa. Então, essa para mim foi, acho que a minha fortaleza foi ter convivido com meu avô na minha infância e ter visto isso. E quando foi para o mercado de trabalho, eu tomei a decisão que eu não ia ser aquele funcionário do meu avô, eu ia ser o cara que eu ia dizer que era mais, que eu ia chegar no horário, que eu não ia me atrasar e fazer as coisas básicas que a gente espera que alguém faça, né? Que isso já é um diferencial tremendo. E eu me lembro que quando eu participei do processo no banco lá para ser contratado, me ligaram dizendo o seguinte, você está sendo contratado para ser contínuo. Eu disse, não, eu aceito, eu não sabia nem que era contínuo, né? Depois que eu fui descobrir o que era a função quando eu cheguei. Mas eu percorri, sim, todos os cargos, desde o cargo mais básico até o cargo mais alto, mais elevado, né? Convivi com vice-presidentes, com presidentes do banco. Foi tudo? Trabalhei no caixa também, determinado... Que também é um terror? É um terror. Principalmente naquela época, né, que tudo era no caixa. Hoje já não, ninguém sabe mais o que é a caixa de banco. Não, eu trabalhei muito, mas muito mesmo. Trabalhei em parte operacional. Eu com 23, 22 anos, eu era já gestor de equipe com pessoas que estão da minha idade hoje. Na época, 50 anos de idade, eu com 22, 23 anos, tinha uma equipe de 8, 7 pessoas que cuidavam da compensação do banco. Então, assim, eu tive um aprendizado rápido como gestor, só muito tempo como gestor, né, como liderança de equipe. Mas o que me fortaleceu tudo isso e que me ajudou foi a saber se relacionar com pessoas. Não que hoje em dia... Aí eu quero entrar na próxima pergunta. Boa. Tu tem 80 profissionais hoje debaixo de ti, com os diferentes perfis, homens e mulheres, isso. Né? Diferentes perfis, diferentes formações, provavelmente, diferentes origens, desde aquele que vem com berço de ouro até aqueles que, como nós, tivemos que correr atrás, né? Tivemos sempre o apoio da família, mas enfim, as coisas não eram tão fáceis, né? Claro. Como é que bicho, performar e gerar resultado, que é o que toda empresa precisa, né? Tu tem que chegar no mesmo. E hoje, no momento em que essa geração de hoje acha que qualquer coisa é burnout, é assédio, tá me pressionando que cobrou meta, como é que bicho? Não, eu acho que assim, primeiro, né, eu tenho 80 profissionais extremamente qualificados hoje que trabalham junto comigo. A maioria passou por ti.
vamos dizer assim, no processo de seleção. Sim, então podemos dizer que a equipe tu montou mais ou menos o teu perfil. Não que tenha sido os 80, mas grande parte disso, uns 60%, 70% desde que eu cheguei aqui, a gente fez o processo de contratação. Os profissionais são extremamente qualificados, cada um é um indivíduo, né? E cada um tem a sua personalidade. Eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem sempre, de conseguir extrair o melhor de cada um. E para isso, né, o que eu acho que, qual é as coisas que eu acredito, né? Eu trago sempre os princípios daquilo que eu acredito para eles, que primeiro, nada supera resultado. Então, eu deixo bem claro que o resultado é que vai determinar a gente, como que a gente anda dentro da nossa empresa, e nos dá liberdade de atuação. Toda vez que tu consegue gerar resultados, tem liberdade de atuação, porque ninguém te incomoda. E eu acredito que isso vale 50% do movimento, né? 50% do teu sucesso vem da tua capacidade de gerar resultado. Eu acredito também, em relação a isso, que os clientes precisam validar o resultado, que isso é extremamente importante, porque o resultado não... E o que é validar no sistema financeiro, o cliente validar um resultado? O que ele é validar o resultado? É o cliente estar satisfeito, né? Hoje... De vocês que cuidam do dinheiro dele, vamos dizer assim, isso, ou do patrimônio dele, né? Isso. E como é que a gente consegue mensurar isso? Hoje a gente tem o NPS, Net Promoter Score, que o banco faz pesquisas de avaliação para receber lá se ele é um promotor, se ele é um cliente neutro, se ele é um cliente detrator. E aqui a gente busca sempre que os clientes sejam promotores do teu trabalho. Então o cliente precisa validar o trabalho, porque não adianta de nada eu gerar resultado a qualquer custo. Sim. E que o cliente não esteja satisfeito. Então acho que esse é o segundo ponto bem básico que são necessários. A outra coisa que eu acredito e que eu trago muito para eles, que é importante aqui para o crescimento de carreira, é a questão do reconhecimento, né? E que a gente já falou bastante sobre isso, mas é um dos temas que eu falo bastante na evolução do conhecimento, porque se a gente não tiver, se o meu cliente souber mais do que eu já perdi valor para ele. Eu acredito numa outra coisa também, que eu trabalho muito com os times lá para a gente buscar essa evolução, que tem uma frase que eu repito sempre, que é: a colaboração gera gratidão. Mas então, segura aí. Vou te perguntar mais adiante nessa tua frase. Tá bom. Continua, mas guarda essa para o final. Guarda. Mas eu acho que essa é uma frase bem impactante, que ajuda bastante no crescimento. Eu quero saber mais sobre ela. E a última coisa que eu falo para eles é que, assim, se você tem a capacidade de gerar resultados, se teus clientes são satisfeitos, se você colabora, se você está com o conhecimento cada vez mais pronto, você precisa ter a capacidade de comunicar isso também. E eu acho que isso é extremamente importante, essa capacidade de comunicação do teu trabalho. Então, eu tenho trabalhado muito como princípios com todo mundo nessa linha, e eu acho que uma das coisas que são principais também para a gente conseguir, daí aqui trazendo conceitos de administração, é rodar o PDCA, né? Olhar lá, parar com eles, está definido o planejamento, a gente precisa fazer a atuação, a ação, a gente precisa corrigir rota, volta lá de novo. Então, fazer eternamente esse acompanhamento e estabelecendo aqui ciclos de feedback claros que comentem efetivamente aonde está acertando, aonde precisa ajustar, para a gente fazer essas correções de rota. Legal. Cara, uma pergunta que eu não posso, já respondeu em algumas perguntas aqui, mas ainda é um ponto, porque hoje a gente vive num mundo nada pode, nada dá, as ameaças das ações, né, de hoje, de abuso, né, a gurizada não tendo mais aquela coisa de vão vir, só o tempo que tu tinha que entrar, tu entrava e tu vestia a camisa da empresa, né, hoje a gurizada, turma nova, não está preocupada com isso. Como é que tu equilibra a meta? Porque tu ali, tu tem 80 pessoas, tu tem gente te cobrando acima de ti, né? Que dentro da escala, ao mesmo tempo tu tem que transmitir para baixo. Como é que consegue nos dias de hoje trabalhar a questão da meta e ao mesmo tempo o desenvolvimento humano dentro dessa cultura da geração que está aqui, né? Que é uma geração que está mais preocupada, muitos não querem empreender sozinho, querem ir trabalhar aí de outra forma, veio o trabalho remoto com a pandemia, né? E aí? Esse é um processo e que quanto mais experiente você fica, mais você sabe lidar com o tema. Isso para mim é muito claro, porque hoje todos os clientes têm necessidades. Todos precisam, né? Então, assim, quando a gente fala sobre meta, as metas que são colocadas hoje por qualquer empresa, por qualquer organização, elas conversam com as necessidades que os clientes têm.
Então, é muito mais uma questão de estatística do que efetivamente de assertividade. Se você conversa com bastante cliente, você vai vender produtos diferentes para cada cliente, dentro da necessidade, dentro do perfil do cliente. E por quê? Porque tu quer manter uma relação de longo prazo, quer fazer as coisas da maneira correta, que o cliente seja satisfeito, que ele responda bem. Então, tem um cuidado de estabelecer essa visão de trabalhar correto a longo prazo para manter os nossos clientes. Agora, quando você traz uma geração mais jovem, sim, a gente tem uma dificuldade hoje maior, né? Porque hoje a gente percebe uma falta de resiliência, né? Porque na minha geração, na tua geração... A gente era mais resiliente. A gente era muito mais resiliente, né? Porque... O resultado de curto prazo também, tu sente isso? Eu quero resultados para amanhã? Sim. Eu tive profissionais que, tirei uma certificação, eu quero ser promovido hoje. Entrei como contínuo e quero chegar a presidente amanhã do banco. Tem isso bastante, né? E eu acho que é porque o mundo hoje está mais rápido, né? Quando a gente percebe hoje o que acontece, né? A gente está girando tela de celular o tempo inteiro para obter o prazer seguido de ver alguma coisa que a gente gosta. Então, assim, as pessoas estão sendo formadas dessa maneira hoje, e hoje as pessoas esperam que a carreira dela também seja tão rápida quanto virar uma tela de celular e ver um vídeo melhor que o outro. E isso é uma das coisas que a gente também precisa compreender que está assim, né? Que não é algo que está já impregnado hoje mais no jovem, e é onde que a gente precisa conseguir demonstrar valor para ele das coisas, do que se acredita, mas eu acredito também muito na capacidade da liderança em conseguir fazer o engajamento desses jovens, né? Tu tem que saber lidar. E a liderança, ela tem que estar com a cabeça aberta. E como é que tu segura um jovem potencial que tu identifica, mas que pensa com essa cabeça de eu quero ir embora, eu estou aqui há 6 meses, eu não cheguei a presidente do banco, mas o cara tem potencial, porque tu tem os malas, né? Os malas tu aproveita, não deu, vai adiante, como em qualquer lugar, né? Aquele que tu vê que vai chegar um momento que ele chegou. Mas aquele cara que tem o potencial, ele é um baita vendedor, ou ele é um baita, um cara cuidando dos controles, como é que tu consegue segurar isso como gestor? Assim, uma das coisas que eu observo, pelo menos no meu mundo que eu vejo, o jovem, ele consegue perceber valor se ele vê que ele está agregando conhecimento. Se ele estiver agregando conhecimento, ele vai estar inteirado e vai estar com vontade de continuar. Se ele olha para cima e dentro da organização ele não consegue verificar que ele está recebendo um valor diferente, está recebendo um conhecimento diferente, ele já começa a se desconectar. Então, uma das partes para a gente conseguir conectar ele é evoluir ele profissionalmente, né? Cuidar da evolução dele profissional, ajudar ele a crescer no desenvolvimento, para ele se sentir cuidado e estar vendo que ele tem a possibilidade de crescimento e que as pessoas que trabalham junto com ele estão agregando conhecimento a ele. Eu observo que isso é um dos temas bem importantes para fazer a retenção do jovem, né? E deixando claro as expectativas, o que se espera, para onde que vai. Eu acho que a conversa com eles, os feedbacks, devem ser ainda mais constantes, né? Porque, querendo ou não, tem uma oscilação maior de personalidade, né? Uhum. Porque os jovens e aqui eu não estou falando mal, muito pelo contrário. Tem uma personalidade muito mais forte que a nossa. A personalidade dele é muito mais forte que a nossa geração. E quando eu olho essa personalidade, a gente quer de uma gestão mais... De uma idade mais antiga, a gente fica olhando e... Mais experiente, né? A gente, querendo ou não, muitas vezes questiona, mas eu não acho que estejam errados também, tá? E muito pelo contrário, eu acho que essa é a geração e a gente precisa também saber lidar com ela. Tu sabe que eu tive um dilema que agora já superei, mas muito com essa geração, muita dificuldade, né? Porque eu venho de outra cultura, de outro tempo, como tu falou, que nos chamarem de old school, né? Velha escola. Só que quando dava caca, provocada pela New School, eles chamavam quem? O Zelmo e os Avancini da vida para consertar a caca. Cara, eu acho que todo ali, o sucessor, o pequeno empresário, médio empresário, enfim, um administrador, na empresa, sim, tu tem pressão diária. Como é que tu toma decisão estratégica sob pressão? Porque isso é uma característica da nossa função, né? Da nossa formação, melhor dizendo. Isso. E aí, como é que é?
Primeiro, eu acho que com o passar do tempo a gente aprende a lidar com a pressão. Porque ela existe, é natural. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Em qualquer atividade. Em qualquer atividade. Eu, como vivia praticamente a minha vida inteira no mercado financeiro, eu não sei se ela é diferente no mercado financeiro dos demais. Todo mundo diz que é, mas para mim, eu entendo que é da mesma coisa, do mesmo nível. Mas eu acredito que, eu vejo muito grandes atletas falando sobre isso, dizendo o seguinte, que eles convivem muito bem com a pressão, né? Porque é na pressão onde se cresce. E eu acredito muito. Os meus maiores aprendizados dentro da minha carreira profissional foi em momentos de pressão. Porque ele te obriga a fazer algumas tomadas de decisão que você... E repensar muitas coisas. Né? Que você não tomaria, né, numa forma natural, porque quando o barco está velejando em dia de sol e tal, é tranquilo velejar. Agora... na tempestade, né, você precisa ter... À noite, você precisa ter um outro nível, né? E toda vez que tem uma pressão, você é obrigado efetivamente a ter ações, ter tomadas de ações. E uma das coisas, Avancini, que eu vejo que hoje a grande dificuldade que eu percebo ainda que tem dentro das pessoas, que eu acho que é um ponto de evolução, é justamente esse, né? Quais são as tomadas de decisão que eu vou ter para resolver meus problemas que eu tenho? E o que eu percebo hoje não é de uma geração ou de outra, é de uma forma mais assim, natural entre todos. Eu espero que alguém tome a decisão para mim, porque eu quero que alguém tome, que eu acho que essa é uma decisão mais fácil se eu ficar esperando aqui alguém tomar, e isso vai ser bom para mim. Legal. E eu acho que esse é o grande erro, né? Da gente esperar que alguém tome a decisão pela gente para a gente conseguir começar a ajustar os nossos erros. É mais fácil, tu tira a tua responsabilidade, não assume, isso. Mas também não vai depois lá querer cobrar os louros, né, daquilo que for um sucesso, a tomada de decisão. Sim. Encerramos aqui o segundo bloco, e antes de começar no terceiro, vamos falar um pouquinho do Sicredi, que ele cuida muito bem do seu dinheiro, e melhor ainda de você. Lá você encontra soluções financeiras completas, como cartões, crédito, investimentos, seguro e muito mais. Além, é claro, do atendimento humano sempre próximo, né, que o Sicredi oferece, o Sicredi Origens. E aqui em Porto Alegre, na região metropolitana, você tem sempre uma agência para cuidar dos seus interesses. Vamos falar agora um pouquinho da área mais específica financeira e investimento. E me fala um pouco do CFP, né? Que isso aí eu vejo... Eu tenho uma filha bancária, que você sabe disso. Isso é o drama, né? Parece que é o vestibular para medicina, onde tem 100 candidatos para uma vaga. Cara, por que é isso? Que eu entendo que é uma procura de qualificar, isso, né? De não deixar de qualquer aventureiro entrar. Isso. Né? Eu comparo com o exame da ordem, que eu acho que nós, administradores, deveríamos ter um provão que nem o exame da ordem após formado, para tu não ter qualquer tipo de administrador. Mas o que é importante isso para a área financeira? O que significa ao eu conseguir ter essa certificação? Ela eu digamos assim, hoje tem diversas certificações, mas do meu ponto de vista ela é uma das mais importantes que a gente tem hoje no mercado financeiro, porque ela te habilita como um planejador financeiro. E essa habilitação ela é fundamental porque ela efetivamente ela te dá uma visão muito boa para fazer hoje um planejamento financeiro de um cliente com qualidade, né? Olhando e cuidando de todas as etapas de um planejamento financeiro. Então, um profissional hoje que tem esse selo de um planejador financeiro, ele é um profissional que realmente estudou muito, né? Então, eu sempre brinco que quando a gente vai no médico, a gente senta lá no médico, ele mostra, tem aquele monte de diploma atrás dele. A gente tem que ter orgulho também quando a gente olha e a gente tem um profissional que tem essa certificação. E eu digo para todo cliente que seja atendido por um gerente nosso que tem a certificação do planejador financeiro, CFP, você está sendo muito bem atendido porque essa pessoa realmente entende muito daquilo que ele está falando. E por que ela é tão requisitada hoje no mercado financeiro? Porque ela é efetivamente a planejar, né, que cuida do processo da certificação, ela tem todo o cuidado absoluto para que realmente essa certificação a pessoa estude. Porque ela tem que se aplique. Ela tem uma prova que é uma prova duríssima. Duríssima. É uma prova duríssima. Eu passei por ela.
É uma prova duríssima, tu estuda muito, muito mesmo para conseguir tirar. E fora isso, né, hoje em dia, além da prova, tu vai ter que fazer depois um trabalho, né, para ser apresentado, como se fosse um TCC. Tem que fazer. Então é quase que tu fazer um mestrado. Isso. O CFE é um mestrado. É isso. Ou um doutorado. É isso. Então, a pessoa que tira ele, ela se dedicou muito e tem um conhecimento muito diferenciado. E está qualificada diferente dos demais que não tem isso. Tá numa qualificação acima dos demais. Então, isso é uma das coisas que eu digo que, assim, o profissional ele se torna muito diferenciado quando ele tem essa certificação. Então, a gente pode dizer aqui para a gurizada, aí para o pessoal que está nos assistindo, eu indo para a área financeira, um dia eu vou ter que encarar o CFP, né? CFP, eu vou ter que encarar. Vai ter que encarar. Se eu quiser continuar crescendo dentro do segmento. E assim, a dica que eu dou sempre, e nas entrevistas que eu faço, todos eu pergunto, e o CFP? Vai tirar quando? E as pessoas me olham, né, alguns mais assustados, outros olham e dizem, não, eu já comecei a fazer, eu já passei no módulo tal, então assim, tu vê que algumas pessoas já se ligaram, porque quem tem essa certificação, a empregabilidade dele é altíssima. Altíssima hoje. Ele continua competitivo, ele está competitivo no mercado. Muito competitivo no mercado, o salário é mais alto. Quem tem essa certificação, não que necessariamente está ligado ao salário, mas efetivamente ele vai conseguir empregos melhores e dentro desses empregos melhores ele vai ter uma remuneração melhor. Então, e hoje tem cursos, né? Hoje tem empresas especializadas nisso que ajudam a tirar essa certificação. Então, tem todo um olhar, tem todo um aparato para conseguir que esse profissional se torne diferenciado. E a nossa luta hoje, que eu digo assim, a nossa vontade é que 100% dos nossos profissionais tirem a certificação. Legal. Cara, tu já falou um pouquinho disso, mas eu vou voltar a te perguntar quais são os erros mais comuns que os jovens profissionais de hoje cometem quando entram nesse teu segmento que tu atua. Fora a questão de parar de estudar ou de achar que não precisa mais, né, depois do diploma. Tem outro tipo de situação que tu vê? Vamos lá. Como dica, né, para eles, né? Cuidado, pessoal, não caia nessa armadilha, vamos dizer assim, né? Eu paro muitas vezes para pensar o que eu falaria para mim se eu tivesse 20 anos de idade, né? E aonde que eu vejo hoje que os profissionais têm uma capacidade gigantesca, os jovens, de crescer e de voar, e eu acho que falta muitas vezes, eles têm a vontade, eles têm... Eu acho que a questão deles não é a falta de estudo, muito pelo contrário, estudam demais, gostam disso mesmo. Mas é falta de orientação, de saber para onde ir. Um foco. Eu acho que ele é atirar para tudo que é lado, eu acho que esse é o grande erro, né? E eu acho que isso está muito linkado à questão de uma falta de orientação, de ter um bom mentor. Hoje, se eu tivesse 20 anos de idade e eu pudesse falar comigo mesmo lá, dizendo, procura um mentor. Eu ia te perguntar isso. Procura um mentor. Cara, procura um mentor. Um padrinho. Um padrinho. Pega alguém experiente que te dê quais são os atalhos que tu pode seguir na tua carreira. Por onde que tu iria aqui, o que tu fazer, porque assim... hoje, e eu estou dando dicas aqui de coisas que eu acho que são extremamente... eu faria se eu tivesse 20 anos. Eu entraria lá, buscaria profissionais diferenciados dentro de um LinkedIn da vida, e dentro daquele profissional que eu vejo que é diferenciado, que o cara tem sucesso, eu mandaria mensagem para ele, gostaria de conversar, podemos conversar, tomar um café. Eu queria tomar um café, queria fazer isso, queria ver sobre a minha carreira, tu pode me mentorar? E eu vejo que todas as pessoas se colocam muito à disposição para isso. E eu falo muito para os jovens que estão ao meu lado, estão ao meu alcance, eu falo para eles, procura um mentor para te guiar, que seja na tua carreira, no mercado financeiro, ou seja qualquer outra carreira, mas alguém que já tenha percorrido esse trabalho e consiga te dar as dicas para tu seguir mais certeiro, né? De tu conseguir identificar quais são os pontos mais fáceis para correr mais no atalho, né? E não passar tanto trabalho. E eu acho que isso é uma das coisas que eu daria de dica hoje para um jovem que está iniciando na carreira de trabalho e que deseja crescer dentro de uma carreira ou deseja empreender até mesmo, buscar um empreendedor que já tenha passado por isso e ter essas dicas, esses insights que eu acredito que são muito valiosos. Legal. Cara, para terminar aqui o nosso terceiro bloco, governança, que é as políticas da empresa, somado com a experiência do cliente, que tu trabalha com clientes dos mais diversos perfis, né, e de segmentos.
Qual é a importância disso para a estratégia do teu negócio? Bom, eu acho que é fundamental, tá? Eu acho que é fundamental, porque hoje a gente precisa ter um padrão de atendimento, né? Porque hoje eu trabalho com clientes de altíssimo potencial. E o que eles esperam é encantamento, é atendimento diferenciado. E como que a gente consegue estabelecer isso com um time, né? Estabelecendo governanças, estabelecendo direcionamentos, estabelecendo políticas, porque isso vai fazer completamente a diferença do cliente perceber que tem uma cultura estabelecida dentro daquela organização. Que independente se ele estiver sendo atendido pelo seu gerente ou pelo gerente do lado, ele vai ter um mesmo padrão de atendimento, né? E tem que ser um padrão de atendimento de altíssima qualidade. Então, o estabelecimento de governança, para mim, é uma das coisas principais para a gente conseguir estabelecer um processo bem claro e colher o sucesso. Porque quando eu vejo que tem algo bem claro, bem definido, com uma cultura muito marcada, a gente consegue estabelecer um padrão. E o padrão, tanto para o cliente quanto para o funcionário, traz calma para o coração. Legal, como é que é? Repete para nós aí, essa dica aí. Eu digo boa, gostei da frase aí. Porque assim, o que nos mata muitas vezes é a ansiedade, né? Sem dúvida. É a ansiedade de, cara, será que tá? Será que é bom? Será que é isso? Mas quando ele vê que ele consegue ter um estabelecimento de padrão, de atendimento, ele percebe e se sente confortável. Quando se sente confortável, tranquiliza o coração, a ansiedade vai embora e vai colher. Porque a relação fica mais próxima, fica olho no olho, se gera confiança, né? Então, acho que esse é um processo que ele é muito satisfatório. Eu acredito muito em processos de governança, muito mesmo. Legal. Nós vamos agora para um outro bloco, que agora eu quero explorar um pouquinho mais de ti, né? Carreira, propósito e futuro. Tu ficou 17 anos, o que não é normal nas nossas gerações. Isso. A minha ainda era. A tua acho que já não mais, numa mesma instituição, né? Sim. Cara, e aí um dia apareceu um convite, ou tu foi atrás, isso aí eu não entrei em detalhe contigo, e tu teve que virar a chave. Já casado, não sei se tu já tinha filho na época, família. Sim. Por mais que a nova proposta de trabalho venha, é um desafio, tu não sabe se vai dar certo ou não, cara. Conta um pouquinho a tua história, como é que foi virar essa chave e tu sair, na realidade, embora tu ficasse no sistema financeiro, tu foi para a cultura de banco diferente, né? Tu sai de um banco de varejo grande e tu vai para um banco diferente, que trabalha, não sei como é que hoje o Safra se posiciona, um banco mais segmentado, um banco mais de investimento, outro perfil de cliente, outra forma de atender, outra forma de layout de agência, tudo diferente. E aí, cara? Deixa eu comentar assim, que eu acho que eu tenho uma eterna, eu digo que não sei se a palavra correta mas uma angústia de crescer e me desenvolver. Isso é meu, eu sempre busco, eu tenho essa vontade de sempre estar um passo à frente. E passei por algumas outras decisões importantes, né? Não só essa aqui, eu vou entrar nesse ponto, mas em 2015 eu tomo a decisão de sair do Rio Grande do Sul, que eu até os 40 anos de idade trabalhei a minha vida inteira no Rio Grande do Sul, para ir trabalhar em São Paulo. Ah, é verdade, esqueci de botar isso aqui, tu passou um período... Passei em período de São Paulo. Na locomotiva do Brasil. E quando eu vou para São Paulo para trabalhar, eu vou para uma região onde ninguém me conhece, é como se tivesse ido para um emprego novo. Ninguém me conhece, que eu preciso me provar de novo, novamente, para todo mundo olhar, todo mundo saber mas quem é esse cara que chegou aqui. À noite tu não sabe quem tu vai convidar para comer a pizza, porque tu não tem amigo, não tem nada, não tem parente. E com 40 anos de idade, com esposa, com filho, a gente se muda para São Paulo e daí eu me lembro que alguns disseram para mim, mas tu é louco. Cara, com 40 anos de idade, tu tá bem aqui, para que tu vai fazer isso contigo? E foi uma das grandes experiências que eu tive na minha vida, porque... ali eu queria me testar qual era o meu tamanho de profissional. Porque eu entendia que eu era um bom profissional aqui no Sul. Mas tu ia ver outros desafios, talvez, que aqui tu não tinha. Mas eu pensava o seguinte, será que eu sou bom só aqui? Será que é a região que está me favorecendo? E eu não, quero me provar numa outra região que ninguém me conhece para mostrar meu trabalho para conseguir evoluir. E em 2015 eu vou para São Paulo e fico lá durante 4 anos.
E consegui, em 4 anos... São Paulo capital. São Paulo capital. Em 4 anos consegui me transformar lá de novo, mostrar todo o meu trabalho, as pessoas que reconhecerem meu trabalho. Fui promovido lá em 4 anos. Tu chegou, então, São Paulo te levou para ser superintendente da região sul, ou não? Foi o trampolim para te levar? Não, eu estava como superintendente aqui na região da Serra Gaúcha, e eu fui para lá para ser superintendente e acabei virando superintendente da região da Faria Lima. Assumi a região da Faria Lima. Toquei ali a região... A nossa distrito. Isso. Fiquei tocando ali durante 3 anos. No último ano fui convidado, que eu estava na organização, fui convidado para trabalhar na matriz do banco, na sede do banco. Na Paulista? Não, na JK ali. JK. Junto com o meu chefe, era minha vice-presidente, uma pessoa espetacular. Eu tinha contato com o presidente do banco. E foi o último ano espetacular para mim também. E daí tu me pergunta, mas como é que tu toma uma decisão de sair quando está no melhor momento de carreira? E de novo eu falo da minha eterna vontade, inquietude. Porque eu não sei se era crise, né, de idade, que eu dizia o seguinte, eu nunca tomei uma decisão para onde eu queria ir na minha vida, né? Porque, querendo ou não, as coisas foram acontecendo e eu fui indo. E eu sentia falta de tomar uma decisão de uma mudança na minha carreira e olhar um pouco. E eu me questionava muito, será que eu estou com uma visão bitolada por estar 17 anos, 8 anos na mesma empresa? Será que aqui eu não consigo enxergar alguma coisa diferente que tem no mundo lá fora? E eu percebi que eu estava no melhor momento de carreira e eu sempre fui um cara que disse, a gente precisa vender quando está na alta e compra quando está na baixa, né? E naquele momento eu entendi que era um momento de venda. E realmente eu recebi um convite, que já era 1 ano que eu recebi o convite para vir trabalhar, né? Eu estava recebendo convite, recebia e negando. E eu tomo uma decisão, sair da empresa, amando a empresa, e até hoje eu amo a empresa que eu trabalhei durante 17 anos. Mas eu saí e daí você traz, mas como é que você toma uma decisão dessas, né, já com 47 anos de idade, com família, com filho, trocar de empresa? E uma coisa que eu falo sempre para todo mundo, quando você é bom profissional, e hoje eu tenho a certeza que eu sou um bom profissional do mercado que eu trabalho, lá atrás eu tinha dúvidas, né? Mas na idade que eu estou hoje, por tudo que eu já consegui conquistei, eu tenho a certeza que bom profissional eu sou. E uma das coisas que eu aprendi na minha carreira é que se você é bom em qualquer lugar. E isso fez eu tomar a decisão numa mudança, sabendo, e de novo volta lá nos princípios lá do meu avô, né? Quando eu disse, olha, é aquele funcionário e eu não posso dar errado, porque minha vida inteira das coisas que marcaram na minha cabeça, para onde que eu for eu não posso dar errado. E sabendo disso, sabendo que, querendo ou não, eu sair trabalhar nesse mercado, se eu mudar de empresa vai dar certo também, eu tomei a decisão de fazer essa mudança. E eu acho que não te arrepende? Nossa, assim... Ia te arrepender de não ter feito? Não, eu digo que assim, o crescimento profissional que eu tive durante esses 4 anos, 3 anos e meio que eu estou na nova organização é gigantesco. Mas eu falo sempre que a organização anterior foi a melhor escola que eu podia ter na minha vida. E essa aqui é uma pós-graduação. Então eu não poderia estar na pós-graduação se eu não tivesse a graduação anterior. E então acho que isso foi um dos pontos aqui fantásticos e que eu sou muito grato a todas as escolas que eu tive na minha vida. Deixa eu te perguntar nisso aqui, que eu acho que essa geração também tem um pouco de dificuldade, que para nós, como tu, que escolhemos o mundo executivo, né? Eu trabalhei muito tempo em multinacional, com outra época, a cultura não tinha os apoios, né? Eu depois, na época, sem saber, fui buscar os meus padrinhos para poder sobreviver, que é a mudança da base, né? Quem trabalha numa multinacional ou numa grande corporação, tu tem que estar preparado para de repente tu chegar na tua mesa e o teu chefe te chama, mas amanhã te apresenta em Rondônia, que tu vai morar lá e tu vai gerenciar a estrutura de Rondônia. Como é que é? Vai-te embora lá. Cara, tu acha que é fundamental para um executivo que está na fase de formação de carreira ele ter essa experiência fora da sua base, da sua origem? E tem limite de idade para fazer isso? Sabe que essa foi uma das coisas que, se perguntar para mim, aonde que você poderia chegar na tua carreira? Se eu tivesse ido para São Paulo antes, eu teria crescido mais. Uma coisa eu tenho certo na minha cabeça. Se eu tivesse ido antes para São Paulo, eu teria crescido mais. Hoje no mercado financeiro, o mercado que dita o movimento está na cidade de São Paulo. Então,
eu recomendo que quem quiser entrar jovem e queira crescer nesse mercado, é lá onde vai ter as maiores e melhores oportunidades. Eu tenho um filho de um grande amigo meu que está buscando esse mercado e disse para ele, é em São Paulo. E ele está lá hoje em dia, foi para São Paulo, está se desenvolvendo, fazendo faculdade, buscando. Porque lá é o grande mercado hoje, porque querendo ou não, é onde as coisas acontecem. Então, dentro do mercado financeiro hoje, se você quer crescer, eu digo que é para lá. Agora, a gente precisa estar sempre... a tua questão de crescimento dentro do mundo organizacional, a velocidade com que isso aconteça está completamente ligada à tua capacidade de mobilidade. Porque quanto mais mobilidade tu tenha, mais oportunidade aparece. Quanto mais a tua mobilidade for restrita, mais a oportunidade é muito menor. Então, tem essa questão de uma mobilidade maior, te dá um aceleramento de carreira. E quando a gente fala do mercado de São Paulo, eu acho que pelo tamanho que é a São Paulo, oportunidades são diárias que acontecem lá. E se você é um bom profissional, você cresce mais rápido. Não que não tenha em outros estados, como aqui no Sul, em Santa Catarina, Paraná, mas lá é onde a velocidade ela é mais rápida. Né? Eu costumo dizer que cada vez que eu morei fora também, a trabalho, né? E a minha última mudança, eu tinha 60 anos quando surgiu a oportunidade de trabalhar na Bahia, e eu fui embora para trabalhar lá no Esporte Clube Bahia, passei 3 anos lá. Eu acho que tem que estar preparado, porque tu não pode perder a oportunidade, o crescimento é fantástico. E agora vem a pergunta da tua filosofia, a colaboração que gera gratidão. Explica melhor isso aí, como é que tu chegou nessa frase, o que é isso, Tchê? Traduz para nós aí. Sabe que uma das coisas que eu tenho muito claro comigo, assim, dentro desses anos todos que eu tenho aqui de carreira, muitas vezes a gente quer crescer, né, dentro da carreira, eu quero fazer as coisas acontecerem. Mas efetivamente pode ser só uma voz dizendo, né, a tua própria voz dizendo, eu quero crescer, eu quero ser promovido, eu mereço. E é tão engraçado isso, porque quando é só a tua voz, as coisas não acontecem. Não acontece quando só você fala, eu mereço ser promovido. Essa frase ela tem que ecoar, e ela tem que ecoar entre teus colegas. E ela só vai ecoar entre teus colegas se você tiver a capacidade de ajudar e auxiliar eles. E eu utilizo sempre aquela frase lá da aeromoça dentro do avião, que ela diz o seguinte, né? Porque a gente fala muito em colaboração, né? Mas a colaboração ela tem que estar ligada completamente primeiro à tua execução para depois à tua colaboração. E eu falo isso porque aquela frase da aeromoça que ela diz o seguinte, se houver algum caso de despressurização, primeiro coloque a máscara em você, depois auxilie alguém que está ao seu lado. Eu fui entender isso muito tempo depois, você acredita? Até então eu não entendia por que não as crianças primeiro. Isso. Depois eu fui entender por quê. Então, o que eu falo assim, primeiro, você precisa ser muito rápido para você executar a sua parte mais rápido que os demais, para dar tempo para você ajudar os outros. Então, eu digo que eu acho que essa é uma receita muito de sucesso. Se eu executo a minha parte mais rápida e me sobra tempo para ajudar aquele cara que está do meu lado em dificuldade, ele vai se sentir muito grato. E quanto mais pessoas estiverem do meu lado, olhando e dizendo o seguinte, esse cara está me ajudando. Vão ser mais vozes que vão te afirmar dizendo o seguinte, daí não é nem você que vai dizer que eu quero ser promovido. É as pessoas que estão na minha volta que vão dizer, ele merece ser promovido. Então, eu acredito muito nesse processo que a colaboração gera gratidão. E as pessoas que se sentem gratas, elas te ajudam a te elevar. Legal. E é nesse sentido que eu falo para todo mundo, quer crescer, quer fazer, executa a tua parte mais rápido para te sobrar tempo para te ajudar quem está em dificuldade do teu lado. Porque eu acho que isso gera esse espírito de equipe, isso gera um grupo fechado que trabalha em conjunto. E quando se chega nesse estado, né, de um grupo trabalhando em conjunto, sobre o mesmo objetivo, sobre o mesmo propósito, as coisas evoluem de uma forma muito rica mesmo. Legal. Cara, estamos chegando ao final do programa e eu tenho agora o último quadro, é o Pinga Fogo, né? Então são respostas curtas. Nossa, fiquei com medo. Não, fica tranquilo. Uma competência indispensável para um cara que vai para o mercado financeiro. Uma competência... Que tu acredita que é fundamental. Simpatia, cara de pau, seja o que for. Eu acho que ele, não sei se é a palavra mais correta, mas é a valentia.
De enfrentar o desafio. De enfrentar o desafio. Coragem. Coragem, valentia. Aí, gurizada. Um erro que virou aprendizado para ti. Extrema confiança. Extrema Precisamos confiança. ter mais... Sempre... Mais humildade. Mais humildade. Talvez falte um pouco para essa geração agora. Um hábito de alta performance que tu tenha. Tu me mostrou umas coisas ali que eu achei interessante nos bastidores, né? Vou te copiar, mas aí fica para depois, ali aquela dica que tu me deu. Eu acho que um hábito é cuidar da saúde. Te manter em forma para poder enfrentar. Se tu não tem saúde, tu não tem performance. Tanto no pessoal quanto no profissional. Legal. Liderança é talento ou disciplina? Boa pergunta, hein? Te larguei um tijolo quente agora. Agora, eu acredito muito na disciplina. Muito. Até pela origem, né? Germânica. Muito na disciplina. Eu também. Eu acho que a disciplina, ela te gera constância. O talento, ele é rápido. Agora a disciplina vai te gerar constância. Em uma palavra só, administração em uma palavra para ti. Eu acho que é o básico do que precisa ser feito. Olhando a tua trajetória, tu faria tudo de novo? Faria tudo de novo. Não te arrepende de nada. Claro, não vai dizer que agora eu já sei, eu vou ter os atalhos, eu vou não. Então, iria de novo pro hoje financeiro. Em dia eu evitaria erros que eu cometi. Faria aquele sim sem saber o que era a figura do contínuo, daria o sim. Daria sim. Eu cometeria os mesmos erros, eu tenho a certeza disso, até porque eu sou meio teimoso de vez em quando, ou muitas vezes. Mas eu não tiraria nada. Legal. Eu não tiraria nada do que aconteceu até hoje. Tenho o maior orgulho da história, com os seus erros e com os seus acertos. 2 perguntas para finalizar. Que mensagem tu deixa aí para os administradores, administradoras, seja estudantes ou que já tem com os seus negócios? O que tu deixa para esse pessoal aí como mensagem? Bom, na minha visão, né, como para todo mundo aí que está nessa vida de administrador, que está nessa carreira, que está buscando, a minha mensagem é dedicação ao máximo sempre. Todos os projetos que abraçarem, entender que aquele projeto não tem como dar errado e é para ser feito para dar certo, né? E se começar a dar errado, volta de novo, corrige e acerta. Mas eu gosto muito de algumas frases que aparecem no Instagram lá que diz que eu sou imbatível. Na linha do tempo eu sou imbatível. Eu tinha um colaborador que disse que ele já nasceu pronto, ele não precisava aprender nada. E o cara tinha 27 anos. Já nasci pronto. Já nasci pronto. Mas eu acredito muito assim, eu sou imbatível porque, cara, se você seguir, vai dar certo. O nosso grande problema é desistir no meio do caminho de coisas que a gente acreditava no início. Se você acredita, segue, luta, segue em cima disso que isso vai dar certo, né? Então eu acho que essa é uma das coisas que nos torna imbatíveis. Trazendo para o futebol aquela frase folclore, é botar o coração na ponta da chuteira. É isso aí. Gosto muito disso. Bota o coração. Gosto muito da emoção. Bota o coração na ponta da chuteira. Gosto muito da emoção. Como é que agora, essa pergunta não estava, veio porque tu deixou a deixa. Agora tu vai bancar essa. Como é que o vô resolveu, como é que tu depois, olhando o vô, porque esse é o problema que todos nós enfrentamos, né? Da questão do, o cara não está se dedicando, o cara não está fazendo, aí ele chegava em casa lá com a tua avó, tu pequeno, e ele, as pessoas entendem como reclamação, eu acho que não, ele estava desabafando. Desabafando, isso. Né? Quer dizer, o cara com compromisso, família, clientes, e aí? Como é que, não sei se ele conseguiu resolver ou tu com essa lição, né? Tu sempre vai ter esse desafio, mas como é que ficou isso hoje? Não, eu acho que hoje a gente precisa construindo, né? As pessoas não erram, eu não acredito que as pessoas erram porque querem. Elas erram porque não sabem, porque não recebem feedback. Eu acredito que eu acredito na bondade do ser humano. Todo mundo que vai para trabalhar quer acertar. Ninguém chega lá dizendo o seguinte, hoje eu cheguei e eu vou errar tudo, eu não vou fazer, Não, acho que a gente precisa entender e tornar isso cada vez mais com acompanhamento, com olhar, e isso requer uma disciplina, requer eu acho uma inteligência emocional muito grande por parte minha, né, como gestor, por parte de todos os gestores. Eu acho que esse é o ponto principal de entender o que gera, o que move cada uma das pessoas, como que consegue ajustar e entender por que algumas coisas acontecem, né?
e aprofundar. Eu acho que o nosso momento de hoje, a gente precisa, né, só a primeira camada de cima, ela não é mais satisfatória, a gente precisa aprofundar. E precisa descer mais degraus para entender mais sobre o que é que as coisas estão acontecendo, por que acontecem, e conseguir dar o direcionamento correto. E claro que também tem um determinado momento que se larga a mão, né? Se você fez tudo que poderia fazer e foi dado todos os caminhos, todos os projetos, ok, agora em um determinado momento se larga a mão e diz, eu tentei de tudo. Eu acho que é por aí que se trabalha e dessa forma que a gente consegue colocar uma organização para andar da maneira correta. Legal. Se seu sonho é um carro novo, conte com o Sicredi Origens. Financie o veículo em até 90%, com taxas que cabem no seu bolso e um atendimento próximo. Procure uma agência do Sicredi Origem e tenha aquele atendimento personalizado. Gente, infelizmente, estamos chegando ao final do nosso mais um podcast, uma aula. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Eu acho que eu vou ter que gravar mais uns 2 programas contigo. Primeiro pela tua simpatia, cara. Obrigado. Tu deu esse monte de dica aqui pela tua experiência, né, no sistema financeiro. A tua trajetória, eu acho que ela é um exemplo, né? Reforço o papel estratégico que o administrador tem. Eu acho que tu é um orgulho para a categoria, né, buscar essas coisas. E obrigado também para a equipe de produção, ao André e ao Matheus, né? E quer falar mais alguma coisa? Não, eu que agradeço aqui pelo convite. Eu acho que espero poder ter contribuído com algo. Muito. Eu acho que eu acredito muito nisso, né? Quanto mais a gente conseguir espalhar informação, mais as pessoas... a gente vai estar ajudando alguém em algum determinado momento, né? Então, espero ter contribuído e estou sempre à disposição. É um prazer estar aqui contigo também. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado. Gente, se você gostou, compartilhe, clique no sininho, deixe seu comentário, né? E antes de fazer o fechamento aqui, né, encerrar com a última palavra, eu quero deixar uma lembrança do Sindicato Cruel por ter nos brindado com esse programa maravilhoso. E pessoal, não esqueça, seja sócio do Sindaergs, fortaleça a profissão de administrador, aquela profissão que você escolheu, né? E ajuda ao ser sócio aqui do sindicato, fortalecer cada vez mais e goza de todos os benefícios que a gente oferece aos associados na área de saúde, seguro, cinema, farmácia e por aí fora. Obrigado, até o próximo.